Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa videocorreção da atividade de hoje. Hoje, a nossa atividade é sobre verbo de ligação e predicativo do sujeito. Leia o texto seguinte para responder as questões de 1 a 7. A juventude é um sonho, a juventude é um grilo. A poesia é um sonho, a poesia é um grilo. A poesia é uma paixão. Juventude é poesia. Carlos Queiroz Teles. Vamos lá. Questão de número 1. De quem é que se fala? Letra A, na primeira estrofe. Vamos lá? Primeira estrofe. A juventude é um sonho, a juventude é um grilo. Está bem claro, né, pessoal, aqui nessa primeira estrofe que nós estamos falando sobre a juventude, que no caso é o sujeito do primeiro e do segundo versos da primeira estrofe. Então, a resposta é da juventude. E na segunda, vamos lá? A poesia é um sonho, a poesia é um grilo, a poesia é uma paixão. Né? Aqui nós estamos falando não mais sobre a juventude, sim sobre a poesia, que é o sujeito do terceiro verso, tanto da primeira, segunda e terceira linha segunda estrofe, né? Isso é tanto da primeira, quanto da segunda, quanto da terceira linha da segunda estrofe. Então, falamos sobre poesia. Questão de número 2. Quanto ao verbo utilizado no texto, faça o que se pede. Identifique esse verbo. Gente, esse texto todo, ele só possui um único verbo, né? Tá bem claro aí, vocês identificaram? Olha o ezinho aí, é o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Então, nós temos aqui, em todos os versos do poema, o verbo ser. Letra B. Este verbo, ele indica ação ou ele indica estado? Gente, vamos voltar lá para a nossa videoaula. Quando a gente fala em verbo de ação, são verbos que têm um significado, não é isso? São significativos. E esses verbos, eles podem ser realizados, eles podem ser praticados por alguém, né? Porque eu posso dizer um exemplo: falar, conversar, dormir, pensar, todos esses verbos que eu acabei de dizer, eles indicam ação, porque eles podem ser realizados. Já o verbo de ligação, que é o que indica estado, ele não pode ser praticado, ele apenas liga, ele não é significativo, ele só serve para ligar o sujeito a uma característica do sujeito. Então, mais uma vez, vamos voltar ao pequeno poema. Ou é aí, a juventude é um sonho. Qual é a função desse é? Será que eu posso realizar a ação do verbo ser aqui? Não, né, gente? Esse verbo aqui, ele não está me indicando uma ação. Eu não posso praticar. Ele está apenas ligando aqui, no caso, juventude, a uma característica da juventude, né? Que é um sonho. Depois, na segunda estrofe, poesia, por exemplo, a poesia é um sonho. Eu estou ligando também o sujeito poesia com a característica que é um sonho. Então, respondendo aí, não é isso, gente? A letra B, esse verbo indica estado e não ação. Vamos à questão de número 3. Identifique a frase que mais se aproxima do sentido do verso juventude é poesia. Gente, quando eu digo juventude é poesia, eu estou fazendo uma relação, não é isso? Entre juventude e entre poesia. Acabei de falar com vocês na questão 2 que o verbo ser, esse ezinho aí, ele está ligando juventude à característica, que é poesia. Então, vamos lá? A letra A, juventude gosta de poesia. Será que tem um sentido próximo? Eu não posso dizer isso, que a juventude gosta de poesia. Essa frase, ela não quer dizer isso. A juventude parece poesia. Olha só, quando eu digo juventude é poesia. Se eu digo que juventude é poesia, é porque uma tem característica da outra. Então, parece. Então, a resposta correta é a letra B. A juventude quer poesia. Nada a ver, né, pessoal? Eu não posso afirmar isso pela frase que juventude é poesia. Letra D. A juventude faz poesia. Também não. Então, respondemos questão de número 3, letra B de bola.
E vamos a 4. No último verso, o poeta conclui que juventude é poesia. Na sua opinião, por que ele chega a essa conclusão? Hein, pessoal? Vamos lá. Mais uma vez, voltando ao texto, ele diz que a juventude é um sonho. Olha aí. É um sonho, é algo que você idealiza, que você pensa, que você planeja. A juventude é um grilo, né? Tem problemas também, né? Tem dúvidas. A poesia é um sonho, olha aí. Assim como a juventude, a poesia também é um sonho. É algo que também se deseja, que se planeja, que se pensa. A poesia também é um grilo, ela também não é simples, não é fácil. A poesia é uma paixão, ou seja, é algo de que se gosta muito, que se admira, é encantador. E a juventude é poesia, ou seja, as duas, uma está relacionada à outra. Então, pelo que vocês veem aqui, o próprio poeta, quando ele vai fazendo essa relação, dizendo que uma é a outra, ele chegou a essa conclusão que juventude é poesia, por quê? Na sua opinião, eu não sei. Na minha opinião, porque ele observou que elas são muito semelhantes, né? Isso, que as duas têm características parecidas. A juventude, ela sonha muito, ela deseja, ela projeta. Para se fazer poesia também se sonha, se projeta, se planeja, né? Ela é uma paixão porque ela encanta a juventude. A poesia também encanta. Então, ele chega a essa conclusão porque ele percebe que ambas são bastante semelhantes. Questão de número 5. O poema é todo construído com o verbo de ligação, né? O verbo ser, do início ao fim. Portanto, todos os predicados do poema são... Vamos lá, vamos lembrar mais uma vez da videoaula. Nós estudamos até agora 2 predicados, o predicado verbal e o predicado nominal. Como o próprio nome diz, no predicado verbal nós temos o núcleo, ou seja, a palavra mais importante é o próprio verbo, ele é significativo. Então, no predicado verbal eu tenho verbo de ação, que são verbos importantes, significativos. Já no predicado nominal, como o próprio nome diz, se ele é nominal, não é o verbo que é o mais importante, e sim o nome, a característica. Então, no predicado nominal, a palavra mais importante é o nome, o adjetivo, que nós chamamos de predicativo. Logo, o predicado nominal, ele possui verbo de ligação. Voltando, o predicado verbal possui verbos de ação e o nominal, verbos de ligação. Então, o poema é todo construído com verbo de ligação. Logo, ele só possui predicado nominal. Questão de número 6. Dos termos seguintes, o único que não pode ser classificado no texto como predicativo do sujeito é... Então, predicativo do sujeito, gente, ele faz parte do predicado nominal. Todo o texto é formado por predicado nominal. E o que é um predicativo do sujeito? Ele está lá dentro do predicado nominal. Eu tenho o sujeito, dentro do predicado eu tenho um verbo de ligação que só serve para ligar o sujeito à característica, e eu tenho o predicativo do sujeito, que é a característica do sujeito. Então, eu quero que vocês me digam o único que não é característica do sujeito. A letra A diz que é poesia, a letra B diz que é paixão, letra C um grilo e letra D um sonho. Mais uma vez, precisamos voltar ao poema. Vamos lá? A juventude é um sonho, tá lá. Juventude é o sujeito, o é verbo de ligação. Então, sonho é uma característica da juventude, portanto, sonho é predicativo do sujeito, correto. A juventude é um grilo, estou falando de juventude, sujeito. Grilo vai ser o quê? Predicativo do sujeito, ok. A poesia é um sonho, lá fala em poesia. Aqui, a poesia é de que eu estou falando, então a poesia não é predicativo do sujeito. A poesia é o próprio sujeito. O predicativo do sujeito é um sonho. E tem paixão. Paixão é o quê? Estou falando da poesia. A poesia é o sujeito. Paixão é o predicativo do sujeito. Predicativo aqui da poesia. Então, a resposta, a única que não é predicativo do sujeito é a poesia. Por quê? Porque ela é o próprio sujeito e não a característica do sujeito. Beleza, gente? Vamos lá. Estamos concluindo a nossa atividade. Essa é a questão de número 6, letra A.
viu? O único que não é classificado como predicativo do sujeito é a poesia, porque ela é sujeito. Última questão, questão de número 7. Compare os dois versos. Número 1. A poesia é uma paixão. Número 2. Juventude é poesia. A palavra poesia aparece nos dois versos, porém ela tem função sintática diferente em cada um. Determine essa diferença. Bora lá? No número 1, de quem é que eu estou falando? Não é da poesia? Então a poesia, número 1, ela é o sujeito. Quem é uma paixão? A poesia é o sujeito. E paixão é a característica. Já no número 2, poesia não é sujeito, porque eu não estou falando de poesia, estou falando de juventude. Então, quem que é poesia? Juventude. Juventude é o sujeito e poesia é o predicativo. Então, vamos à resposta. Na frase 1, poesia é sujeito da oração. E na frase 2, é predicativo do sujeito. Letra B. Essa diferença ocorre porque no verso, bora lá, no verso 1 ou no verso 2, que a poesia caracteriza o sujeito do verbo? Olha só, eu quero saber em qual dos dois poesia está dando característica para o sujeito. E vocês viram, gente, que não é no número 1, porque no número 1, poesia é sujeito. Já no número 2, ela é característica do sujeito. Já no verso, qual verso? Que a poesia é de quem se fala na oração. Número 1, ela é o sujeito aquele de quem eu falo na oração. E a nossa videocorreção comentada vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o recado e até a nossa próxima correção.